A ministra da Saúde aqui de Portugal, Marta Temido, numa matéria ontem, falou a respeito da falta de médicos para o atendimento dos profissionais, dos utentes portugueses. Não só portugueses, mas qualquer morador de Portugal. E aí veio a público dizer que os 900 mil utentes que não possuem hoje médicos de família se referem principalmente ao fato de que nós temos um crescimento constante do número de médicos aposentados que entraram na reforma e também ao fato de que nós temos aí um grande número de pessoas que está fazendo, que não estava no sistema e de repente resolveu se registrar, e ela atribui isso muito à questão da pandemia. E aí tem algumas coisas assim que me geraram uma certa estranheza e que eu achei interessante a gente falar sobre. Em primeiro lugar, o fato de que isso não é um fato novo. Já quando o atual governo assumiu lá um tempo atrás, a proposta era de reduzir o número na verdade, de cobrir todo o sistema e que nenhum português ficasse, ou nenhum residente em Portugal ficasse sem médico de família. No entanto, os dados de hoje se aproximam muito aos dados que a gente tinha da falta de médicos de família para o cidadão a 2015. Embora tenha tido uma redução, essa própria fala da ministra sobre as pessoas que estavam desassistidas ou que não estavam registradas em centro de saúde já é uma incoerência. Afinal de contas, se o dado que eles fazem, os dados que eles colocam, se referem ao conjunto da sociedade, a gente está falando da população, não está falando de registrados ou de não registrados. Mas aí eu achei interessante que a gente falasse sobre algumas questões. Em primeiro lugar, a proposta deles já era então que não houvesse nenhum residente sem médico de família. Lá em 2018, já haviam 690, e aí estou considerando agora esses dados recentes, tá bem? Lá em 2018 já haviam 690 mil pessoas sem médico de família. E segundo era dito lá nessa época, era o menor número de utentes sem médico atribuído, que fala da atribuição do médico de família. Mas então, peraí, se lá a gente tinha 6,8% da população que estava sem médico de família e a referência era o conjunto da população, como é que agora ela nos diz que, de repente, o número de utentes sem médico de família aumentou em função de que as pessoas começaram a se registrar? Não é muito coerente, não é? Não entendi. Faz parte, eu acho, aquela história da mágica dos números, né? Quando o número nos interessa de um jeito, a gente apresenta ele de um jeito, e quando não nos interessa, a gente apresenta ele de outro jeito. Então, isso é uma das questões. No entanto, isso também é uma incoerência se tratando de outro fator, que desde 2010 a população de Portugal tem reduzido ano a ano. Começou com uma redução de menos de 0,02%, 0,020% na verdade, e a gente está quase numa redução de 0,5% ao ano. Ou seja, há um decréscimo da população, há um crescimento do número de médicos que em teoria está registrado na ordem portuguesa, e no entanto, ainda assim, faltam médicos, sejam de família, sejam médicos de maneira geral. E é um pouco isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que existe um olhar parcial aqui. Em primeiro lugar, porque hoje os indicadores de hoje diriam que nós temos 5,1 médicos para cada 100 mil habitantes, o que é um número altíssimo, em teoria, porque estaríamos aí classificados entre os países da União Europeia com o maior número de médicos registrados. O que não se diz é que Portugal forma médicos para a Europa inteira. Dos 57 mil, e vou dar um número preciso para vocês aqui, dos 57.976 médicos registrados na Ordem dos Médicos, 50 mil são portugueses ou equivalentes, o restante não é daqui. Anualmente se formam vários médicos que vieram de outros países da União Europeia cursar medicina em Portugal.
E mesmo quem faz medicina aqui, mesmo porque, né, pode fazer medicina aqui oriundos de qualquer um dos países da União Europeia. E basta-se ir a qualquer universidade de Portugal ou faculdade de medicina para verificar o número de alunos que não são nem portugueses, nem moram em Portugal, nem têm residência aqui. No entanto, quando eles se formarem, eles são obrigados a registrar na ordem para depois voltarem para os seus países e fazerem os seus registros lá. Ou seja, esse número está desvirtuado. Sem falar de uma outra questão também, que se a ministra não sabia, nós já havíamos alertado há um tempo atrás, e que obviamente que a ministra sabe, mas não devem estar olhando com o devido cuidado. Mais de 30% dos médicos de família estão em idade de pré-reforma já há 2 ou 3 anos. Quando eu falo em idade de pré-reforma, eles têm mais de 65 anos. Então, isso não acontece só com os médicos de família. Tem áreas, inclusive, que são muito mais preocupantes, inclusive, que o médico de família. Algumas áreas, nós temos mais de 40% dos profissionais acima da idade de reforma. Me refiro aí à cardiologia, à oncologia, à anestesiologia, tem números muito preocupantes. Então, obviamente que isto deve ser uma consideração que mesmo que esses profissionais todos que vêm para cá viessem para estudar e ficassem aqui, nós não teríamos número suficiente de profissionais formados no curto prazo para dar conta do número de profissionais que vai entrar em reforma. Então, essa é uma preocupação que tem que se ter não só no momento que o problema se apresenta, mas antecipadamente. Qualquer um que olhar para os dados que o próprio governo tem vai ter números suficientes para se basear numa estratégia, desenvolver uma estratégia. Então, acho que é importante fazer uma análise desses números e tomar decisões estratégicas do governo. E outra questão que eu acho que é relevante também aqui é que se tem números mais fidedignos. Quando se vê, não é suficiente, digamos assim, fazermos uma análise somente dos médicos registrados na ordem, porque afinal de contas os médicos dentro da União Europeia têm livre trânsito. Então, se o médico se formou aqui em Portugal, ele pode atuar em qualquer país da União Europeia. E muitos médicos saem daqui e vão para outros países, tendo em vista as oportunidades que vão se apresentando. Então, obviamente, dizer que o médico registrado na ordem corresponde ao número de profissionais disponíveis em Portugal é uma pequena falácia. A própria ordem identifica que tem aí aproximadamente 30% dos médicos registrados não estão em Portugal, o que faria com que nós tivéssemos, então, uma redução muito grande, muito significativa, e os indicadores de Portugal cairiam à falta de médicos. O Jornal Expresso, um tempo atrás, publicou uma matéria dizendo que o problema era a distribuição dos profissionais. Numa certa medida, a gente pode dizer até que sim, porque afinal de contas, nós temos muito mais médicos registrados nas grandes cidades do que no interior. Isso é natural aqui em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, né? Os profissionais tendem a se centralizar dentro das áreas onde eles têm maior recurso e também mais condições de ter uma qualidade de vida melhor. E sim, nós temos áreas muito desassistidas em Portugal, mas acho que é importante a gente considerar que essa notícia de ontem falando sobre a falta de médicos de família não é um fato novo. Não é um fato novo e só denota falta de planejamento. Porque se o país deseja que exista e bem e justo e todos nós consideramos um grande fator diferencial de Portugal o fato de ter uma medicina preventiva e aí atribuir às pessoas o seu médico de família, há que se fazer investimento nisso. Há que se fazer investimento nesse perfil de profissional. E quando eu falo em investimento, é inclusive
na questão de salário, porque obviamente que se o médico sai de Portugal é porque ele de alguma forma não está se sentindo assistido. Também tem um outro fator que acho que é importante dizer, que muita gente tem médico de família, mas não está conseguindo ser assistido pelo seu médico de família. É claro que eu estou falando de um pequeno universo, porque eu vou falar das pessoas que eu conheço e com as quais me relaciono, mas aí, de repente, num conjunto de 10, 12 pessoas, nós temos 5 ou 6 que têm os médicos que não conseguem atender, ou porque estão afastados por problemas psicológicos ou por problema de saúde, e dentro do sistema português eles estão como tendo médico atribuído. Ou seja, a gente tem várias brechas aí que não estão deixando com que a gente perceba, inclusive, a real necessidade dos profissionais. Então, quando a gente está falando aqui de que existem 900 utentes sem médico atribuído, talvez esse número seja muito superior a esse. E há, claro, a necessidade de se ter um olhar mais atento do próprio governo em fazer uma divulgação de que Portugal se destaca pelos cuidados preventivos, e sim, se destaca nesse sentido, mas que talvez devessem olhar com mais cuidado exatamente para a formação dos profissionais e terem dados mais concretos. Um outro fator que acho que é relevante a gente dizer é que, assim, apesar do número de médicos formados em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde tem um número muito pequeno, dos 57 mil, aproximadamente 32, 36, não tenho exatamente o número aqui, mas aproximadamente 36 mil é que estão no Sistema Nacional de Saúde. Então, quando a gente faz a análise do número de profissionais que farão atendimento à população, a gente não pode se basear no conjunto dos números. Não é à toa que cada vez mais a medicina privada tem se destacado em Portugal e também nós temos cada vez mais parcerias público-privadas tendo que fazer o atendimento que, em teoria, deveria estar sendo feito pelos médicos de família, já que esses não conseguem dar conta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Joézer Chagas. Oi, Joézer, tudo bem? Deixa eu ver. Deixa eu ver mais aqui. Pedro Ramalho, tudo bem, Pedro? Vivian Cruzel, assinando para vocês. Alguém tem alguma questão, alguma observação sobre isso? Dr. Rodrigo Camargo. Então, uma das questões que é relevante, aí nós vamos entrar um pouquinho dentro da nossa área, quando a gente está dizendo para o médico que deseja vir para Portugal, e ele olha para esses dados ou olha para as questões do tipo, nós temos aí 57 mil médicos em Portugal, então, em teoria, nós temos indicadores que diriam não faltam médicos em Portugal. No entanto, na prática, quem está aqui, seja como médico de família, seja como os outros profissionais, que são da área privada, vai se perceber que, evidentemente, faltam profissionais de saúde. Então, não tenham como referência, embora a gente tenha que ter como referência, obviamente, para analisar mercado, a possibilidade de fazer a consideração dos números estatísticos, digamos assim, levem em consideração estes outros indicadores que eu estou apontando. Em primeiro lugar, o fato de que Portugal forma médicos não só para Portugal, mas para a Europa. Que todo médico que se formou em Portugal ou que reconheceu a sua titulação está registrado na ordem, o que não quer dizer resida em Portugal e atua em Portugal. O número concreto que nós temos para dizer dos médicos que efetivamente residem em Portugal são os médicos registrados no SNS e não o conjunto total dos médicos. Grande parte dos médicos atua através do SNS e muitos dos profissionais que não atuam no SNS são raros os que a gente vai dizer que só atuam na área privada. A maior parte deles atua no Sistema Nacional de Saúde e na área privada. Claro,
a não ser aqueles que têm dedicação exclusiva ao Sistema Nacional de Saúde. Então, existe sim uma demanda ainda latente de profissionais, e estes indicadores apresentados ontem pela ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, só demonstram o fato de que não está se conseguindo dar vazão à necessidade de médicos de família, mas também dos outros profissionais, o que seria uma contradição muito grande em relação ao fato de dizer que temos médicos em abundância. Porque como é que temos médicos em abundância se não temos médicos suficientes para atender a própria população? E isto não vamos nem entrar no mérito da distribuição dos profissionais, porque se a gente for considerar a única área de Portugal onde há médicos em número suficiente seria Lisboa, porque mesmo a região do Porto ou mesmo as outras áreas de Portugal, elas não têm quantidade suficiente de profissionais, e os rácios, mesmo não descontados os 30% que teoricamente não atuam no mercado, o rácio é muito menor do que os números apresentados de 5,1 para 100 mil habitantes. O rácio em algumas regiões chega a menos de 2%, principalmente na região aí da Guarda. Essa região está muito desassistida. Então, se você é médico e está considerando a possibilidade de vir atuar em Portugal ou mesmo de cursar o curso de medicina aqui, tenha em mente que os dados massivamente divulgados não correspondem exatamente à realidade que se tem. E existe sim uma demanda reprimida, uma necessidade de profissionais de inúmeras áreas. Mesmo quem vem de outros países para fazer o reconhecimento aqui, vai encontrar grandes possibilidades de mercado, não só no Sistema Nacional de Saúde, mas também na área privada, e principalmente aí uma ressalva que eu gostaria de fazer para os médicos que estão fazendo seus processos de reconhecimento ou que já fizeram. É muito necessário que você faça o reconhecimento da sua especialidade, da sua residência médica. Porque, em primeiro lugar, por uma questão de adequação e da própria remuneração do profissional e das oportunidades que ele encontra. E outra porque grande parte das áreas, e que aí eu vou citar todas as que são mais críticas, algumas áreas que são muito críticas, vão ter uma necessidade muito grande de profissionais, e você pode não só pelo fato de, obviamente, enquanto profissional poder estar atuando na sua própria área e ser devidamente remunerado por ela, mas também porque a população vai ficar desassistida num curto espaço de tempo. Me refiro então à anestesiologia e cardiologia, que são as duas áreas que tem aproximadamente 40% dos profissionais que estão em atuação hoje têm mais de 65 anos. Quando a gente diz mais de 65 anos, eu não sei dizer quanto mais de 65 anos, porque a ordem não classifica por faixa etária, mas não classifica por idade, mas classifica por faixa etária. Então, quando a gente chega em 65, ela só identifica mais de 65. Então, a gente não sabe se o mais de 65 quer dizer 80. E muitos profissionais já estão fora, inclusive, da atuação. Mas estão lá, registrados como ativos. Então, aí a gente tem cardiologia, anestesiologia, tem mais de 40% dos profissionais acima dos 65 anos. Aí nós temos também com destaque para profissionais mais de 30% acima dos 65 anos, a gente tem então a anestesiologia e cardiologia que eu já citei, a oncologia, a pediatria, a cirurgia geral, a ginecologia, a medicina do trabalho e a urologia. Obviamente que então nós temos aí uma gama muito grande, e se você é médico e quer atuar em Portugal, considere, não faça só o seu reconhecimento do curso básico, ou reconheça a sua especialidade aqui, porque é possível fazer esse reconhecimento, ou então
considere fazer uma residência para que você possa ter o melhor da sua profissão. Muito bem, deixa eu ver se a gente tem algum questionamento. Ok. Vamos ensinar para o pessoal. É possível... peraí que eu... É possível transferir faculdade de medicina do Brasil para universidades portuguesas? Não, infelizmente não. Quem está me perguntando é a Sandra Lobo, eu acredito. Isso, Sandra. Sandra, não é possível. Você até pode cursar, enquanto brasileira, você pode cursar medicina em Portugal. Você vai ter que fazer um preparo anterior, porque você pode fazer isso ou com nacionalidade portuguesa ou de qualquer país europeu, ou então com o Estatuto de Igualdade. Mas eu acho que o que mais pesa, a dificuldade maior que a gente tem para fazer concorrer às vagas da medicina em Portugal é o fato de que 50% do curso, do sistema de ingresso, equivalem às notas do secundário. E se você não tiver uma nota muito boa de secundário, mesmo que você gabarite a prova, você não tem condições de fazer. Então, transferência você não consegue fazer, mas pode se preparar ou para reiniciar aqui, ou eventualmente reconhecer o curso aqui posteriormente. Mas é interessante e o brasileiro pode fazer sim o curso de medicina aqui desde que se programe. Ok, vamos ver se temos alguma outra questão. Você tá. A gente tem tido cada vez mais o número de portugueses também que têm ido para estudar fora daqui, porque eu estudar medicina, tá? Aqui aí a gente está falando principalmente da Espanha, República Tcheca. E uma coisa que eu acabei não dizendo, e que aí sim pode ser uma grande oportunidade para os brasileiros que queiram estudar aqui, que fizeram o Enem e têm uma boa nota, é que a Universidade Católica Portuguesa, que vai ser a primeira universidade privada de Portugal, vai iniciar o curso agora em 2021. Vai sair a primeira turma de medicina privada, que é importante considerar. E eles vão aceitar o Enem. Não esse ano, mas o próximo ano eles já disseram que vão aceitar o Enem. Qual é o senão? Prepare o seu inglês, porque esta universidade é uma parceria entre a Universidade Católica e a Universidade de Maastricht. E eles vão ministrar o curso todo em inglês. Então, é importante levar isso em consideração. Eles também divulgaram agora há pouco as propinas. Então, o valor mensal das propinas vai ser salgado, né? Se considerado a Universidade Portuguesa, que o aluno paga menos de 1.000 euros por ano. No caso da Católica, vai ser 1.625, se não me engano, por mês, a mensalidade do curso de medicina. Então, obviamente que tem que ter bala na agulha para pagar esse valor, né? A vantagem é que, caso você tenha uma nacionalidade ou tenha entrado no curso, pode pleitear aqui algo que é muito comum no Brasil, que são as bolsas de estudos. No Brasil a gente trabalha, esqueci agora o nome, como é que chama no Brasil? Crédito educativo. No Brasil a gente tem crédito educativo. E aqui também tem sistemas de bolsa. E tem várias fundações, inclusive, que apoiam apoiam os estudantes que têm interesse em estudar. Lá no nosso site nós temos uma área só de bolsas de estudo. Então, se você porventura tem interesse, pode dar uma olhadinha e ver se você se adequa a qualquer uma delas. Uma outra coisa interessante para dizer também é que quando a gente vai buscar, seja crédito educativo, seja bolsa, a gente tem que ter a vaga. Não dá para fazer isso previamente, ou seja, consigo a bolsa e depois eu vou estudar. Não, você já tem que ter sido aprovado para a vaga. Então, esse também é um desafio, né? Mas é importante você olhar isso. Ok? Vamos ver se tem alguma outra questão.
É possível transferir? Não, eu já falei, né? Muito bem. Então, o que eu queria hoje colocar para vocês é que agora só começam a aparecer fatos que a gente já vem destacando há um certo tempo. Ou seja, a gente vem já desde 2018 dizendo que esse número que tem sido divulgado não é um número de fato que corresponda à realidade. E agora começam a aparecer os dados e a ministra nem teve, nem se arriscou a dizer que isso tinha a ver com a pandemia. Então, obviamente que ao menos ela não desviou por aí, simplesmente tem a ver com um fato que já se mostrava naquele momento que iria acontecer e que vai piorar, que é o fato de que temos cada vez mais profissionais, principalmente os especialistas, em fase de aposentadoria e outra é saindo de Portugal e atuando nos outros países da União Europeia. Então, se você quer estudar em Portugal ou mesmo se você é um médico e quer atuar em Portugal, considere essas informações aí no seu planejamento, porque pode ser interessante, tá bem? Então hoje era isso, a gente vai continuar reagindo às notícias que saírem em Portugal e que forem relevantes para o nosso público. Até mais!